podia vir a complicar. E mostra o puro jogador que ele é, o Carlos. Érica, Sim. porquê é que escolheu o Wilson como o maior beneficiado com a saída do Marco? Porque acho que a única pessoa que fazia frente ao Wilson era o Marco. E a pessoa que mais incomodava o Wilson, a ponto do Wilson fraquejar, era o Marco. Por isso, sem dúvida, com a saída do Marco, o Wilson está beneficiado aqui dentro. Wilson, o Marco era a única pessoa que lhe fazia frente? Não, acho que não. Acho que qualquer um pode tentar. Mas o Marco conseguia. Tentava. Érica, vê o Marco como uma carraça? Não. Vejo o Marco com a mesma opinião que muita gente aqui dentro. Há opiniões certeiras, há opiniões erradas. O Marco, muitas vezes, até podia ter a mesma opinião, se calhar, que eu, que até podia ser errada. Mas tinha a mesma opinião que eu. Não era por ser eu, não era por ser o Carlos. Até o Marco podia ter a mesma opinião que a Débora. Não era uma carraça para a Débora. Era a mesma ideia. E a mesma visão, perspectiva. Eu quando referi Eu na não estou a carraça falar é para ti. derivado... Eu também estou A a voz responder fez-me uma pergunta e eu Mas tu respondi já à te voz. calaste e eu tenho o direito de falar. A voz disse que ninguém precisa de estar a dizer, ó, Luís fala, a Érica fala, e eu simplesmente estou a dizer. Quando me referi ao ponto de carraça, foi derivado a jogos e vi o Marco se levantar e a opinião e os movimentos que tem. E eu estou falando quanto à opinião dele, que até poderia ser a mesma caminha ou não, e mesmo que fosse, para mim ele não era uma carraça, porque ele, por ter a mesma opinião que eu, ou a Sofia ter a mesma opinião que eu em certos jogos, é a opinião dele, é a minha opinião. Posso considerar que chegou uma altura que fiquei tão confuso que achei que tu, o Carlos e o Marco, por exemplo, seriam um grupo dentro desta casa. Cheguei a pontos que achei. Mas a partir do momento que houve cadeiras quentes, tu e o Marco, neste sentido, são um bocadinho burrinhos, atacavam. O Carlos, quando viam que vocês não tinham razão, o Carlos recuava e dava a razão dele e, se for preciso, até chamava-vos a razão a vocês. Daí eu apostar no Carlos e não olhar, e o Carlos nesse sentido defendeu-se muito bem e nunca o envolvi como grupo. Já tu e o Marco incluiu sempre no mesmo pacote. O Carlos tem a opinião dele, como eu tenho a minha. Muitas vezes o Carlos tem a mesma opinião que eu e muitas vezes tem opiniões erradas. Fomos um grupo, porque somos pessoas que, além da amizade, temos respeito uns pelos outros e temos consideração. Agora, se estás a falar em termos de jogo, o Carlos nomeava pessoas diferentes de mim, eu nomeava pessoas diferentes do Marco, o Marco nomeava pessoas diferentes do Carlos, nunca fomos um grupo nesse sentido. Nunca houve reuniões, nem conselhos para saber quem íamos nomear, porque cada um, mesmo que até podia haver reuniões, eu vou nomear aqueles casos que tenho que nomear, como o Carlos, ninguém nunca falou em grupos nesse sentido. Agora, se éramos um grupo, estávamos unidos, estávamos. Essa é a tua opinião. Exato. Essa é a tua opinião. Graças a Deus é o que passa lá para fora. Mas essa é a tua opinião. Ninguém falou em nomeações, ninguém falou em... Via-se nas ardósias que nós não éramos um grupo nesse aspecto. Nesse aspecto. Estou a mencionar nesse aspecto. Não éramos um grupo, porque cada um tinha as suas pessoas para nomear. Mas era um grupo, se calhar, quando éramos um grupo unido, provas, quanto a jogo, sempre fomos um grupo unido, porque havia amizade, respeito, consideração. Um podia não saber fazer, o outro completava, o outro ajudava. Mas eu não me estou a referir nisso, e nisso é muito bonito ser um grupo, como eu e a Joana nesse aspecto. Se a Joana me vir atarefado, vai-me ajudar. Isso é muito bonito. Isso é bonito. Eu estou-me a referir relativamente a opiniões. E vocês muitas vezes... Imagina, tinha uma opinião negativa, vou mandar aqui para o ar, que já passou tanta coisa aqui em casa que eu já não me recordo. Mas imagina, contra a Sofia, tu e o Marco diziam uma coisa e estavam sempre à espera de chegar com o Carlos, se ia atrás de vocês, e a partir do momento que o Carlos, não, eu não concordo. Nas vossas caras até ficava tipo, estás a ver? É isso que eu estou-me a referir, só isso. Nas vossas caras reparava-se isso. E o Carlos foi uma pessoa que foi sempre imparcial. Tens razão. E olha, dou-te um exemplo, só se quiseres relembrar, quando estávamos a fazer aquelas cenas da consequência, que eu até tive que lavar a louça, se eles não sei o quê, depois houve uma cena que te calhou a ti, com o Carlos, e que tu disseste, agora não vou mudar de opinião, e não vou e não faço, e o Carlos vira-se, eu vou fazer, e tu, tá bem, e fizeste. Como nesse mesmo jogo, mais ou menos nisso, mas não precisamos estar a arrastar muito isto. Como foi uma cena que eu reparei, eu já não me lembro qual foi a vossa consequência, se foi que tiveram ou se foi que ficaram sem consequência. Não, e eu pus-me no teu lugar.
Eu não estou a falar dessa vez, eu estou a falar de outra, que calhou-te a ti e a ele. Agora não sei se foi consequência ou se foi um banho, não sei o quê. Bem, não interessa. Que ele disse que não tomava, que tu disseste que não tomavas banho de água fria ou o que é que foi, e ele vira-se, por mim é tranquilo, então, e tu disseste, então está bem. E nesse mesmo jogo, eles eram para assistir de meninas, o Carlos bateu o pé, nesse momento, quando ela se ofereceu logo para lavar a louça, o Marco foi logo tipo, ele disse logo que não, o Marco depois disse, pois, agora também não viste menina, mas começou a ver que a casa em si estava um bocado, tipo, nós gostávamos de ver eles vestidos de menina. O Marco, como viu que a casa estava a perder o controle porque viu que ficava tudo contra ele, porque toda a gente o queria ver vestido de menina, ele recuou, até vamos vestir-nos de menina. E o Carlos não, independentemente se a casa estivesse contra ele ou não, e disse, minha resposta agora é não, e é não que vai ser até ao fim. Foi ou não foi? Wilson, na sua opinião, a Érica e o Marco são meros seguidores do Carlos? Talvez um pouco, eu já disse isso, muitas das vezes o Carlos, para mim, era a pessoa que o Marco procurava seguir, e acho que a Érica também faz um bocadinho isso, só que, na minha opinião, não o conseguem porque a postura e a identidade do Carlos é muito forte, tem uma personalidade bastante forte e vincada, claro. E, portanto, é impossível alguém querer ser uma imitação ou querer perseguir o Carlos 100% à risca. Agora, muitas das diretrizes e formas de estar e de pensar e de jogar que o Carlos aqui impõe provocam que algumas pessoas acabem um pouco por segui-lo, nesse sentido. Em que aspecto é que eu sigo o Carlos, por exemplo? Se ele tem opiniões distintas das minhas e vice-versa, e se ele, se calhar, consegue ter controle e eu não, gostava de saber em que aspecto é que eu tento seguir o Carlos. Imagina, ele não lava o prato dele, eu lavo. Se eu quisesse segui-lo, não lavava o meu prato. Se eu quisesse segui-lo, eu tinha a mesma opinião que ele. Nomeava as mesmas pessoas que ele. Falava sempre o mesmo que ele, tinha a opinião sempre igual a ele. Só gostava de saber em que aspecto é que eu tento seguir o Carlos. Se a minha personalidade é a minha, a do Carlos é a do Carlos. Não vejo tentar imitar o Carlos, nem o Carlos a mim, nem o Carlos a ninguém. Tu já eras da casa 2, pá, o que é que estás para dizer? Mas isso é na brincadeira. Ah, que boa, Sofia! Se fôssemos levar essa regra... Por exemplo? Rendeu-se à casa 2. Então, olha, se fôssemos levar essa regra, então se calhar o Wilson tinha razão. Tu é que estás sempre a falar dos teus fãs. Ironicamente, tu falas isso para gozar dele. E eu estou na tanga com eles da casa 2, não significa que seja uma seguidora obrigatória da casa 2. Olha, até vós. Ou tentar até ser... vós já se rendeu. Já disse o mais um, são eu não dois. tento de maneira nenhuma ser como o Carlos, porque jamais assim, eu vou conseguir, porque há coisas, há atitudes que o Carlos tem que eu não consigo tê-las. Há controle que o Carlos tem que eu não consigo ter. Há palavras que o Carlos tem que eu jamais algum dia vou ter. Aquela pessoa que te diz que não e tu tremes. Não. Tipo, mas eu acho isso também. Eu acho que não dá para explicar muito bem. Eu acho que eles não se explicaram muito bem. Eu também não consigo explicar muito bem. Mas eu sinto isso. Explicar. Nem eu do lado também do Carlos. sinto isso. Que ainda hoje debati-me contra ele, por exemplo. Às vezes a gente pode se bater contra um ídolo. Eu não estou a falar sobre Eu não disso vejo de o discutir. Carlos Não é comigo. isso dos pratos. Não. Eu também não consigo explicar. Estou-te a dar um exemplo à toa. Mas imagina. Eu consigo explicar como assim. Tu consegues. Eu consegui Eu vou dar um explicar consigo, exemplo. mas é assim, eu souber como é que o meu adversário sofre golos, qual é que é o ponto fraco do meu adversário, como é lógico não lhe vou dizer. Claro. É tão simples quanto isto. Olha uma coisa, vejam só este meu ponto de vista. Eu acho que, por exemplo... Espera aí, deixa eu falar. Deixa lá a Sofia terminar, só a Sofia terminar. Eu vou só dar. Não, estava a dizer, porque ele bem, apareceu agora que também já quer falar. Não, vou dar tipo uma coisa que para mim foca-se tudo no que se está a passar aqui. Eu vou dar um exemplo. No dia que houve aqui exatamente este jogo, que tu foste para ali, o Marco estava-me a atacar a mim. E tu não tinhas que falar. Mas tu, como queres agradar ao Marco, Não. foi. Não. Porque eu continuo a ter essa opinião mesmo estando bem contigo. Nunca. Então diz exatamente as coisas que disseste. Porque não é isso que tu Tu estás a fazer uma personagem, ainda ontem ali nas setas disse que tu não estás a ser quem tu és mas lá não foi isso que fora. disseste nesse dia. Foi. Tu estás a basicamente tentar disseste que eu ser fazia um uma papel de personagem. sofrido e não sei o quê. Não Também, interessa. porque foi o que a voz meteu aqui. E estou a fazer esse papel. E estás. Eu continuo-te a dizer que E lá estás. fora falámos sobre isso e foi essa a opinião que tu deste. Pronto, não interessa. Lá está. Mas Não tu, foi para agradar o Marco. O para Marco tem mim, a no meu opinião ponto de dele. vista foi. Porque tu com o Marco, tu ali podias ter ficado tipo, na tua e não o fizeste. Quiseste rebaixar. Ia falar mal, rebaixar. Porquê? Porque eu estava a atacar o Marco naquele momento. E não me fizeram isso? Por eu estar do lado do Marco?
Não, mas tu fizeste isso como fizeste uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu tenho sempre a mesma opinião, Sofia. Independentemente de estou bem ou não contigo, tenho a mesma opinião. Tenho. Porque, por exemplo, se eu quisesse ser... Se calhar... Há alguém que pensa isso da Érica. Toda a gente pensa. Toda a gente pensa isso, Débora. Então o que é que não apoiaste na casa 4? Mas uma coisa é o que vocês pensam, outra coisa é aquilo que me é dado. Mas já reparaste que é bem estranho toda a gente na casa pensar isso e tu dizes que não? O Paulo disse que não. Não, eu não sei porque eu não tive. O que eu acho, aí